É isso aí, pessoal, dando seguimento aqui ao artigo 11, paramos no inciso 16. Outra atribuição do PGJ é dirimir conflitos de atribuições, determinando quem deva oficiar no feito. É aquela história do conflito positivo ou negativo, quando ambos querem um determinado feito ou quando nenhum dos dois quer o feito. Então, está havendo conflito de atribuições. 17. Declarar a atribuição de membro do MP para participar de determinado ato ou autuar em procedimento judicial ou extrajudicial. Ele atribui ao membro do MP, que atue em determinado ato. 18. Eu pulei. Expedir recomendações sem caráter vinculativo, tá? Não é obrigado a seguir essas recomendações, aos órgãos e membros do MP para o desempenho de suas funções. É aquela coisa do patrão, né? Pô, faz mais assim, amigo, faz mais assado. 19. Designar os membros das bancas examinadoras do concurso para ingresso na carreira. Isso é importante. Isso foi feito antes de sair o edital do MPRJ, foram designados membros integrantes da banca examinadora do concurso. Tem lá um ato lá, né? Antes de sair o edital. 20. Provocar a instauração de processo disciplinar contra membro do MP e aplicar as sanções cabíveis sem prejuízo do disposto no artigo 25, inciso 3º desta lei. Vamos ver ainda do que se trata o inciso 3º. 21. Decidir ad referendum. Ad referendo é com o referendo do Conselho Superior do Ministério Público, certo? O Conselho Superior do Ministério Público tem que referendar, tem que autorizar a representação a que se refere o artigo 141 desta lei. Deve ser alguma representação muito séria. Vamos saber quando chegarmos nela. Essa lei é bem grande, né? 22. Designar procurador de justiça para presidir a comissão processante quando a infração for atribuída ao corregedor-geral do MP. O que acontece? O corregedor-geral geralmente é ele que processa, ele que cuida da comissão processante, ou que a compõe. No caso, se for ele o acusado, o PGJ vai ter que presidir a comissão. Ele vai designar um procurador para presidir a comissão processante quando a infração for atribuída pelo corregedor do MP. É aquela história, quem vigia, o vigia, né? 23. Praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária. Já falamos um pouco de orçamento, né? 24. Delegar funções administrativas é dirimir, né? Dirimir é resolver conflitos de funções administrativas. 25. Exercer outras atribuições previstas em lei, desde que compatíveis com as funções institucionais do MP. Parecido com as resoluções, né? Sempre no final, outras atribuições, são aquelas que não tem como a gente prever, né? Nós temos agora um parágrafo único que foi revogado e substituído por outro, certo? Então eu vou tirar o que foi revogado pela Lei 159 de 2014 e vou deixar o que tem a nova redação. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Uma coisa não pode ser anterior à outra. Ah, entendi. Esse parágrafo único, ele sofreu uma nova redação em 2006, e essa nova redação foi revogada em 2014. Então, é a nova revogação que foi, o novo artigo é que foi revogado.
Em suas faltas e impedimentos, o PGJ será substituído pelo Subprocurador-Geral de Justiça que indicar e, nos casos de suspeição, pelo Procurador de Justiça mais antigo da classe. É assim que ficou. Artigo 12. A destituição do PGJ por iniciativa do Colégio de Procuradores deverá ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, na Lei 8625 é a mesma coisa. Vale a pena cotejar uma com a outra para você não errar uma questão que cobre isso. Artigo 13º, certo? Também foi dada uma nova redação. Então a gente vai pegar a mais recente. O Procurador-Geral de Justiça nomeará dentre procuradores de justiça até 5 subprocuradores gerais de justiça com funções de substituição e auxílio a serem definidas em resolução. Então vai ter uma resolução para isso. Ele vai nomear dentre os procuradores até 5 subprocuradores. São assistentes, são 5 vices para ele, com funções de substituição e auxílio a serem definidas em resolução. Os detalhes vão estar na resolução. Aí você entende melhor como funciona uma resolução. Certo? Artigo 14. O PGJ poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargos e funções de confiança, procuradores de justiça e promotores de justiça. Faltou o de justiça aqui, não sei porquê, deve ter sido apagado por alguma razão. Né? Foi alterado pela Lei Complementar de 2013. O artigo 15 diz o seguinte: o Procurador-Geral de Justiça e os subprocuradores gerais, que podem ser até 5, né, hoje em dia, não poderão integrar as listas sêxtuplas a que se refere o artigo 22, inciso 13 desta lei, durante o período em que ocuparem os referidos cargos, permanecendo o impedimento para o PGJ nos 12 meses subsequentes ao término do mandato. Isso a gente vai saber em breve quando chegar no artigo 23. E eu vou parar na sessão por hoje, na sessão 2, que é do Colégio de Procuradores de Justiça. Veja bem, mais ou menos em 10 dias a gente acaba com essa lei e a gente praticamente acaba com o assunto organização do MP, monta o vade-mecum, eu disponibilizo ele para você, eu já estou distribuindo em pedaços mesmo, mas a gente consolida, dá uma editada para ficar um negócio legal, para vocês garantirem 10 questões da prova. Já não é pouca coisa. Forte abraço.